do Senhor Jesus, igreja? Amém. Vocês estão felizes aqui hoje? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Recebi o convite do pastor Vanderlei com a pastora Sônia. Eu já tinha vindo aqui nesta igreja, né? É que eu gosto de ficar discretinho, eu gosto de ficar lá no fundo. E eu já tinha vindo aqui nesse povo maravilhoso que Deus está preparando para nós nos encontrarmos lá em Jerusalém, né? E primeiro eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Eu sou da Igreja Comunidade Cristã Apostólica Bragantina. Nós estamos ali perto da rodoviária velha. E Deus tem também manifestado a glória dele naquele lugar, assim como aqui, né? Eu gosto de chegar num lugar domingo cedo, né, pessoal? Vocês estão dando a primícia do seu tempo para Deus. A gente, às vezes, é muito fácil dar a primícia do nosso dinheiro. É fácil, tá? Não é difícil. Para um coração quebrantado não é difícil, mas o tempo é difícil. É como foi dito aqui no louvor, né? Parabéns ao Ministério de Louvor, vocês. A gente visita muita igreja e assim, a gente percebe, a gente que está vivendo um mundo espiritual, a gente percebe quando realmente a adoração é para Ele, né? Então o Ministério de Louvor está de parabéns, continue nesse propósito. Que Deus vai abençoar vocês, porque vocês estão priorizando a presença do Senhor neste lugar. Amém? É muito satisfatório a gente ter a oportunidade de estar trazendo a palavra. E toda vez, em qualquer lugar que eu vá levar a palavra do Senhor Jesus, eu não quero que venha de mim, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu até falei isso onde eu estava com a pastora Sônia. Nós temos palavras motivacionais e eu não vim trazer uma palavra motivacional para a tua semana. Eu vim trazer uma palavra de vida para a tua semana. Porque se vier da Moriele, não vai ter efeito. Mas se vier do Pai, dos céus, para o seu coração, essa palavra é de uma palavra que a gente muda destinos. Uma palavra muda destinos. Então, que essa palavra venha surtir o efeito, porque ela está descendo do céu aqui para a terra. Nós estamos movimentando, nós estamos criando uma atmosfera neste lugar. A partir do momento que eu e você chegue na casa do nosso Pai, do Abba Pai, nós estamos aqui. Nós estamos nos movimentando no reino espiritual. Nós prestamos adoração. Quando eu cheguei à igreja, a pastora falava uma palavra, isso me chamou a atenção, e tem tudo a ver com aquilo que Deus quer ministrar nos nossos corações nessa manhã, que é sobre entrega. Nós chegamos aqui, ela falava que nós íamos entregar um culto. Agora sim, nós entregamos o nosso culto, nós entregamos a nossa adoração, e o momento da palavra é quando Deus vai falar conosco. Agora é o momento que nós vamos nos silenciar as vozes que ficam na nossa mente, no nosso ouvido. Nós vamos criar ouvidos espirituais neste lugar, para que eu e você possam ouvir Deus falar. Porque até agora nós viemos prestar o culto, nós entregamos tudo a Ele, e agora nós vamos ouvir Deus falar conosco. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, você que está aí munida dela, seja no celular, ou seja a Bíblia física, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Quando encontrar, amém? Amém? Todos se encontraram? Diga amém. 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 Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 9. No título da minha tradução fala: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Palavra muito conhecida. Você conhece essa palavra. Vamos entender o contexto que Deus quer trazer ela aqui hoje. Amém? Então Ana se levantou, e depois comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui, irmãos, pode se sentar, fique à vontade.
e vamos entender. Esquece todos os seus problemas, as suas dificuldades. Deus vai te dar uma palavra. Eu vim trazer uma palavra profética sobre a sua vida nesta manhã. Através da vida de Ana, nós vamos aprender com Ana. Mas antes de eu entrar na ministração, eu preciso trazer para você um contexto desta palavra. Você conhece essa palavra. Existia Ana e Penina. E elas estavam ali, casadas. E Penina gerava filhos a todo momento, era algo muito prático, muito fácil para ela, não tinha dificuldade nenhuma, mas Ana via tudo isso acontecendo na vida de Penina e não dela. E a Bíblia vem nos falar que era natural daquela época que uma vez por ano eles fossem ao templo levar os sacrifícios. E Ana, ela ia todos os anos levar o seu marido preparava suas ofertas, seus sacrifícios, e ele sempre preparava o melhor para Ana. E eles subiam ali ao templo, e antes de chegar nesse momento, foram anos assim. Foram anos levando essas ofertas, esses holocaustos, esses sacrifícios na casa do Senhor. Eu não sei quantos anos faz que você está levando as suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, e agora eu começo a pregar para vocês nesse instante, é que qual é a motivação de você estar no templo do Senhor hoje? Qual a motivação? Ana foi muitos anos motivada a levar os sacrifícios junto com Penina, junto com o seu marido, ao templo do Senhor. Mas a motivação dela não era essa que nós lemos aqui no versículo 9 de 1 Samuel. A motivação dela era querer um filho por uma competição, querer um filho para falar para outra, Penina, que ela também podia. A motivação dela em ter um filho estava totalmente longe dos propósitos de Deus. E muitas vezes nós entramos na casa do Pai motivados. Você está aqui hoje motivados. Vocês estão motivados. Vocês vieram aqui por um motivo, então vocês estão motivados. Agora, Deus quer chamar a minha e a tua atenção neste domingo de manhã para falar qual é o motivo que te trouxe aqui. O motivo que te trouxe aqui, ou aquele motivo que te faz agir, aquele motivo que fez você levantar nesse domingo, estar na casa do Senhor, é motivo que está em alinhamento com o propósito de Deus para a sua vida? Ou é para eu me vingar? Às vezes a gente ora pedindo coisas para Deus, para que Deus nos vingue em relação a algum irmão. Era essa a oração antes dessa oração verdadeira aqui, essa oração de entrega que Ana fez. Ela estava motivada em querer que Deus a honrasse, para que Penina visse que Deus estava na vida dela. E muitas vezes nós fazemos essa oração, às vezes sem perceber. Nós queremos que Deus nos honra nos nossos compromissos, que Deus nos honra nos nossos sonhos, nos nossos projetos, mas motivados para a honra e glória dEle, para que o nome dEle venha a ser exaltado através da sua vida, da minha vida, ou para que as pessoas possam ver o Deus que você serve, ou para que as pessoas vejam quão maravilhoso você é, e quantas coisas maravilhosas acontecem na sua vida. Nós estamos motivados nessa manhã para qual motivo? Qual é o motivo que está fazendo você agir ou fazer uma oração na casa do Senhor? Deus, Ele sempre vai avaliar as intenções. E Ana, muitas vezes, entrou naquele tempo e Deus olhando a intenção do coração dela. E Deus hoje está olhando a intenção do seu coração nesta manhã. Se você veio aqui cumprir uma agenda, eu não vim aqui cumprir uma agenda, apesar de ter uma agenda. É uma agenda. Eu tinha uma agenda, eu tinha um compromisso aqui com vocês nessa manhã. Não deixou de ser uma agenda. Mas eu preciso entender que eu não posso ficar na agenda da Muriel, eu preciso ficar na agenda do céu. Você precisa ficar na agenda do céu. E às vezes a gente chegou aqui hoje motivados por uma agenda. Nossa, eu preciso ir na igreja. Hoje é domingo, hoje é dia de nós irmos à igreja. Hoje é dia de nós irmos no culto. Eu quero ver Deus falar comigo. Deus precisa falar comigo. Deus precisa agir nessa situação. E como foi dito aqui, não quero ser repetitiva, mas foi dito aqui que você veio
Você não veio buscar nada, você veio entregar algo. E é esse algo que Deus quer nos direcionar. Qual é o algo que você vai deixar aqui hoje, nos pés do Senhor Jesus? Ana entrou muitas vezes naquele templo deixando algo pessoal. Algo que era para combater uma rivalidade. E Deus não quer isso de nós. E aí a Bíblia vai nos contar aqui nesses versículos que nós lemos, que Ana, ela fez uma entrega, uma renúncia. Uma renúncia de algo que ela tinha? Não, ela não tinha um filho para entregar no altar. E às vezes a gente não quer nem renunciar àquilo que Deus já nos deu. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de renunciar àquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Porque quando você entrega, você deixa o espaço para Deus trabalhar. Você deixa o espaço que está ocupado com as suas preocupações, um espaço vago para Deus trabalhar, para Deus preencher. Então hoje Ele está chamando a mim e a você para uma entrega verdadeira. O que você precisa deixar no altar do Senhor Jesus? Qual é o motivo que vai fazer você lançar isso que às vezes Deus nem fez na sua vida? Às vezes a gente vem para um culto esperando Deus falar conosco. Nossa, numa palavra eu quero uma revelação. A revelação é a palavra. A revelação que eu tenho para te dar nesta manhã é a palavra. Eu posso lançar sementes hoje aqui. Você pode as receber. Mas quem vai dar o crescimento é Ele, é o Pai. Que você possa sair daqui nessa manhã convicto de que você entregou algo para Deus. O propósito de nós estarmos aqui é a entrega. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês nesta manhã. Jesus, Ele teve que se humilhar para descer. Ele estava lá com o Pai, e Ele teve que se humilhar vindo em forma de homem para descer. Enquanto eu e você não se humilhar, nós não vamos subir. Nós precisamos nos humilhar para subir. Jesus se humilhou para descer, mas nós vamos se humilhar para subir. E se humilhar para subir é entregar, entregar tudo. Qual é o teu tudo que você vai deixar nesse altar hoje? Aquilo que é o mais importante para você. É aquilo que rouba a sua agenda no céu. O que é que tem roubado a sua agenda no céu? Aquilo que é importante para você, eu não sei o que é, mas Deus sabe e você também. O que é mais importante na sua vida? Vamos deixar Deus trazer a nossa memória. O que é importante para você? É isso que Deus quer que você entregue nesse altar. Eu falo, Senhor, isso é muito importante para mim. Senhor, eu perco noite de sono por isso. Mas hoje eu vou colocar isso no teu altar. Porque você vai sair leve. E a Bíblia vem falar para nós que quando ela começa a orar, ela chora copiosamente. Ela chora porque... Vocês já sentiram dor na alma? Todos aqui já sentiram dor na alma? A dor na alma eu curo com dipirona? Com psiquiatra? Com psicólogo? Não. A pílula mais forte para a dor na alma é Jesus. Essa é a pílula mais forte que eu e você precisa receber nesta manhã. Porque às vezes o teu problema, a situação a qual você se encontra, você pode estar no estado de Ana, desesperado, chorando copiosamente, sem saber o que fazer. Ei, deixa eu te falar, quando você não sabe o que fazer, já está solucionado, porque a solução não está em você. Quando você se sentir perdido, ei, você está no melhor momento da sua vida, porque quando você se sentir perdido, quando você se sentir perdida, é onde Deus começa a se movimentar. Porque enquanto você estiver administrando, ei, Ana ia todo ano naquele templo administrar esse problema.
Ana ficava a todo momento administrando, todos os anos passava ano, entrava ano. Você está às vezes assim, entra ano, sai ano, é um tempo, 2 tempos, você preso na mesma situação, nos mesmos resultados. Ei, por quê? Porque você não está entregando para quem resolve. Você ainda assim acha que a solução está em você. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Você até pede para Deus te dar uma direção, uma ajuda, mas você não entrega. E se você entrega, você pega de volta. E Deus está falando, ei, ou você entrega no meu altar e deixa eu fazer o melhor para você. Deixa eu entregar o Samuel que você quer. Deixa eu entregar o Samuel para você, mas você precisa deixar eu fazer. E para que eu possa fazer, você precisa se entregar, você precisa renunciar. E renúncia é difícil, irmãos. Eu tive que, como a pastora Sônia falou, né, meu testemunho, eu tive que renunciar a muita coisa para estar aqui. Irmãos, todo dia meu marido está aqui, eu queria honrá-lo porque ele me acompanha. E ele sabe, todo dia eu tenho que renunciar a alguma coisa de mim em favor dos céus. Eu tenho que renunciar a coisas que eu gosto de fazer, roupas que eu gosto de usar, músicas que eu gosto de escutar. Vocês também fizeram renúncias, mas essas renúncias, elas são superficiais. Deus está buscando uma renúncia profunda. Porque às vezes a gente entrega assim coisas no altar, superficiais na nossa vida. Eu falo, irmãos, que a verdadeira conversão, e eu acho que a mais difícil de acontecer, é na nossa mentalidade. Porque mudar as nossas vestimentas, mudar o nosso mundo exterior, os nossos comportamentos, é fácil, não é difícil, é só você tomar uma decisão, você consegue. E se você não conseguiu, é porque você não decidiu, você só tem o desejo de mudança. Desejo não muda a vida de ninguém. Decisão muda, e o diabo não pode contra a sua decisão, porque ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio. Por isso que você que decide a vida que você quer viver. É você quem vai escolher a vida que você quer viver. Ei, Deus deixou tudo pronto. Se você avaliar as escrituras, lá em Gênesis 1, o que Deus fez? Ele fez tudo para depois fazer o homem. Ele deixou o cenário pronto para depois colocar o homem dentro desse cenário. Então, as coisas de Deus para mim e para você, elas estão prontas, mas quem precisa acessar? Eu e você. E eu tive um momento, irmãos, que eu conhecia Deus muito. Muito, eu sempre fui de dentro de igrejas, e a minha avó me criou dentro da igreja católica. Eu com 9 anos eu fazia voto, eu orava, né, do meu jeito, rezava, não era nem orar que falava, era rezar. E não adiantou de nada. Se você está aqui nessa manhã só ouvindo falar de Jesus, ei irmão, você está perdendo tempo. Vai para sua casa. E quando volta aqui, só quando você tomar essa decisão que Ana tomou. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu não quero mais só ouvir falar de você. Eu quero te ver, eu quero te tocar. Eu quero ver a manifestação de Deus sobre a minha vida. É uma decisão que eu tomo quando eu saio da minha casa no domingo de manhã para vir no culto. É essa decisão que eu e você precisa tomar nessa manhã. De falar, Deus, ei, eu estou cansada de ouvir falar. Eu estou cansada de bater palma para o testemunho dos outros. Eu estou cansada. Eu quero ver transformação na minha vida também. Mas é uma movimentação que eu e você precisa criar. É um lugar que eu e você precisa acessar nessa manhã. E eu ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha tido uma experiência com Jesus. Quantos aqui nessa manhã quer ter uma experiência? Porque é uma experiência com Deus, é uma experiência com Jesus que vai mudar a tua vida. Aqueles 2 que estavam sendo crucificados com Jesus, eles conheciam Jesus. E não conhecia como eu e você conhece. Conhecia cara a cara, ele estava ali, ele estava na cruz ao lado. Só que só um teve uma experiência com Jesus. Então a experiência com Jesus depende de mim e de você. Ele está aqui nessa manhã para gerar experiência em cada um de vocês. Mas quantos de vocês estão dispostos a renunciar? E eu fui obrigada a renunciar. Eu sobrevivi a uma tentativa de suicídio.
eu decidi que eu não queria mais viver. Não foi o desejo, eu decidi. Eu não quero mais viver. Esvaziou os sentidos da minha vida. Porque eu só conhecia Jesus. Conhecer Jesus, irmãos, não salva ninguém. Não salva você. Não salva a sua família. E eu tomei essa decisão, não quero mais viver. Só que naquele momento eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Jesus. E Ele me tirou daquele lugar que eu estava, naquele hospital. Ele me tira de lá. E eu fiz um voto com Ele, como Ana fez. Falei, Senhor, se o Senhor é real, foi essa a minha oração para Ele naquele dia. Não verbalmente, porque Ana aqui ela não verbalizava, ela só chorava. No entanto, se você conhece essa palavra, o profeta acha que ela está embriagada. Falou, afasta-te do vinho. Tem gente te observando enquanto você ora. Tem gente de olho em você enquanto você olha. Sabe por quê? Tem gente esperando a sua queda ou o seu sucesso. Tem gente esperando isso. Tem gente do seu lado torcendo para você levantar. E tem gente do seu lado torcendo para você cair. É assim que a vida é. Então eu quero te dizer nessa manhã que naquele dia sim, aquele dia eu tomei uma decisão e falei, Senhor, não com a boca, porque eu não conseguia falar. Eu estava tendo um derrame. Não conseguia falar, mas meu intelecto, por isso que a conversão, ela tem que começar aqui, ó. Converter aqui, irmãos, é fácil. Converte aqui. Quebranta aqui. Porque daqui desce para cá, não é o inverso. É daqui que desce para o coração. Olha a ordem física das coisas. A minha mente, o meu cérebro, a minha cabeça, ela está acima das minhas emoções. Ela tem que estar acima das minhas emoções. O coração é a fonte da vida, não é isso que Jesus fala para a gente? Então, se as tuas emoções estão te dominando, como as minhas já me dominaram bastante, é porque nós não estamos respeitando a ordem do céu. Nós não estamos convertendo a nossa mentalidade. Paulo dá essa dica para nós. Renova a tua mente. Se você entrou aqui nessa manhã com os mesmos pensamentos, os mesmos pensamentos que você teve, só te trouxe até o dia de hoje. Ele não te leva para amanhã, ele não te leva para mais uma semana. Você precisa sair daqui renovando a tua mente, porque naquele dia eu falei e fiz um voto daquilo que ainda não tinha. Eu falei, eu não tinha vida naquele momento. Eu estava morrendo. Mas eu fiz um voto, Jesus, se o Senhor é real, se tudo aquilo que eu conheço, ouvi falar de você, é verdade, eu quero te ver neste lugar, e eu vou gastar a minha vida contigo. Como que eu ia gastar uma vida que eu estava perdendo a vida? Como que a gente faz isso? Por isso que você tem que entender que você pode movimentar a tua bênção nessa manhã. É você quem movimenta a tua bênção. E naquele momento eu senti uma cura, irmãos. Desceu sobre mim uma unção de cura e eu fui curada. Eu saí daquele hospital sem nenhuma sequela. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Uma pressão 18/22, normalizar, e ele me dá alta. Eu não fiz nada naquele hospital a não ser tomar um sorinho. Porque quando eu cheguei, eu senti a oportunidade que Deus estava me dando. Então, nos teus piores momentos, é os teus melhores momentos com Deus. Nos teus piores momentos, são os melhores momentos que você vai ter com Deus. E quando eu vejo uma igreja cheia como hoje aqui, eu fico feliz porque eu sei que vocês estão sendo provados. Porque quando está tudo bem, as pessoas não vêm para a igreja. Então, se a igreja está cheia, eu sei que você está passando uma luta. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Que vocês passam bastante lutas, porque são essas lutas que vai fazer com que você conheça verdadeiramente Deus. E eu não vim aqui nessa manhã falar aquilo que você de repente queria ouvir, mas eu vim aqui nessa manhã falar o que você precisa ouvir. É diferente. E Deus está movimentando neste lugar, mas Ele quer ver renúncias. Ele quer ver renúncias. Você precisa deixar coisas. Você precisa deixar coisas para dar espaço para novas coisas, novidade de vida que Deus tem para você. Não queira servir a Deus no comodismo, no comum. Como a irmã do louvor aqui falou, né? Ela falou assim que antigamente era mais fácil.
Às vezes a gente fica buscando um movimento de avivamento. Ei, o avivamento é a palavra do Senhor. O que tinha de diferente em Atos 2 do que tem hoje? Hoje nós não estamos vivendo a oportunidade de viver um avivamento nesta manhã. Mas eu preciso que você entenda que Deus quer mudar aqui em você. Ele quer mudar a sua mentalidade. Ele quer renovar a tua mentalidade. Ele quer renovar a tua motivação em entrar aqui nesta manhã. Como Ele fez com Ana. Naquele momento, e a Bíblia vem falar que realmente depois ela engravida de Samuel. Ei, Samuel, ele não tinha uma probabilidade de ser sacerdote. Olha como Deus muda decreto. Porque ele não veio de uma linhagem de sacerdote. Então, quando Deus quer te levantar, você pode estar caído nesse chão prostrado hoje. Ele vai te levantar. Porque o propósito dele para a tua vida, ei, às vezes você não está vivendo o plano original que Deus tem para você. Jeremias fala que os planos de Deus para nós são planos de bênção, de paz. Você está vivendo assim? Muriel, eu não estou vivendo assim. Porque você está vivendo então o plano adicional de Deus. Pare de criar planos adicionais no plano de Jesus para a sua vida. Volte para o plano original. Renuncia aos planos adicionais, renuncia o seu jeitinho, renuncia a força do seu braço, para de confiar no homem, para de confiar na tua conta bancária, para de confiar na tua empresa, para de confiar nas coisas que não trazem confianças plenas para você. Que tudo isso é estado, você tem hoje e amanhã pode ser que você não tenha. Mas Deus não é estado. Foi dito aqui, né? Ele é o grande eu sou. Ele é um ser. Ele é imutável. Tudo que é estado pode mudar. Tudo que é estado pode mudar. Você não é a fase que você está vivendo. Então a tua fase pode mudar. Porque você não é, você é um ser, você é um filho de Deus. Você está vivendo uma fase, mas você não é a fase que você está vivendo. Ainda que seja a melhor fase da sua vida, você não é a fase que você está vivendo. Agora, eu espero que você saia nessa manhã pedindo para Deus assim: Senhor, o que eu tenho que entregar? Nós vamos orar nesse sentido. Pergunta para Deus o que Ele quer de você. Você sabe o que Ele quer. Você sabe o que Ele quer porque eu sabia o que Deus queria de mim. Eu sei até hoje as renúncias que Ele me pede e eu estou lançando sobre Ele. E lançar é uma atitude de fé, de dependência. Sabe o que é depender? Sabe quando você joga seu filho para cima? Quem tem filhos aqui? A gente não pega os nossos filhos bebezinhos e joga para cima? E ele fica como? Ele fica dando risada, né? Mas só dá risada quem sabe quem o pai vai pegar. Ele só dá risada porque ele sabe que tem uns braços esperando ele. Ele vai lá no alto, na incerteza. Não tem chão para ele pisar. Não tem segurança, não tem estabilidade. Mas ele sabe que o pai está ali esperando ele. Isso é depender de Deus. É você não ver o chão, mas você continuar andando. Sabe por quê? Porque o meu próximo passo, Deus só quer que você dê um passo. Ele não te pede uma caminhada inteira, Ele te pede um passo. E é esse passo que Ele quer que você dê nesta manhã. Dê um passo que Deus dá o chão, dê outro passo e Deus dá o chão, dê outro passo e Deus vai dando o chão para você. Deus quer ver movimento em nós, movimentação. O Espírito se movia. O Espírito Santo, ele se move neste lugar. Ele se move em qualquer lugar que você chama a presença do Senhor. Então o Espírito Santo, ele não está estático, ele não está parado aqui nessa manhã de braço cruzado. Não, ele não está, ele está se movimentando. Mas ele quer ver o meu e o seu movimento nesta manhã. Ele quer ver qual vai ser o nosso passo. E aí você fica pensando, mas qual que vai ser o meu próximo passo? Jesus já falou para você qual é o próximo passo. Às vezes o que está te limitando é o teu medo de dar o próximo passo.
Deus já garantiu para você o chão, mas você não consegue. Muriel, eu estou preso às minhas crenças. Ei, você é dependente das tuas crenças ou você é dependente de Deus? Você é dependente daquilo que te fizeram? Ei, quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo as vozes do teu passado? As vozes que você ouvia lá na sua infância? Não, Deus está falando, você vai ouvir a minha voz quando? Quando você e eu vamos passar a ouvir a voz de Deus para dar a direção de quais vão ser os nossos próximos passos. Mas muitas vezes a gente ouve a voz de que eu não consigo, eu não posso, Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o que está acontecendo, meu Deus, e isso e aquilo. Ei, Abacuque faz essa pergunta para Deus, né? Até quando? Até quando? E Deus fala assim para ele, até quando você quiser, até quando o povo mudar o comportamento, até quando você se converter de verdade. Jesus não era evangélico. Deus não é brasileiro. Então, ou você se converte a Jesus, não é se converter sobre estar na igreja Abba Pai. A igreja Abba Pai, ela é um espaço que Deus permite que nós venhamos aquecer os nossos corações, nós estarmos em união, mas eu não posso depender da igreja Abba Pai para me relacionar com Deus. Eu não posso querer relacionar com Deus e depender dele, porque dependência é relacionamento e ela não é 2 vezes. Quantas vezes tem culto aqui, pastora? 3 vezes na semana? A minha dependência em Deus não pode estar nesses 3 dias. A minha dependência em Deus são 24 horas, enquanto você respira, enquanto entra ar aqui dentro, a dependência de Deus. Mas Muriel, como eu vou depender? Eu só dependo de quem eu confio. Eu só dependo daquilo que eu confio. Então, se você não consegue depender de Deus, é porque você não consegue confiar em Deus a ponto de entregar isso que está te perturbando, isso que está roubando a tua paz, isso que está gerando ansiedade em você. Ei, sabe por que gera ansiedade em você? Sabe por que gera preocupação em você? Porque você esqueceu quem é o teu pastor. Porque se ele é teu pastor, nada vai te faltar. Por que isso está roubando os teus pensamentos, está perdendo noites de sono, pensando nessa situação, se consumindo? Ei, se consuma neste altar. Derrama ali toda a tua preocupação, tudo aquilo que tem roubado a tua paz. Derrama nos pés dele hoje. Fala, Senhor, não aguento mais. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Uma oração sincera. Não uma oração eloquente, bonita, é uma oração sincera. A Ana não abriu a boca, ela só chorou, porque Deus sonda os corações. Às vezes você vai chegar aqui e você não vai precisar falar nada, é uma entrega. Sinceridade, no significado dessa palavra, significa sincera. E às vezes a gente chega na casa do Pai buscando colocar disfarces, tampar algumas arestas, né? Como se Deus não pudesse ver. É como quando ele encontra Adão, sabe? Ele fala, mas por que você está se escondendo de mim? É porque eu estava nu. Mas eu sempre te vi nu. Eu sempre te vi nu. Deus sempre viu Adão nu. E aí Adão se esconde por causa do pecado. Ele passa a se ver. Ele passa a ver a nudez dele. Mas Deus sempre viu ele nu. Então, você tem que chegar aqui nu hoje, diante de Deus. Fala, Senhor, eu largo tudo. Eu solto tudo. Eu abro mão de fazer do meu jeito para fazer do seu jeito. A pergunta que eu te faço, do seu jeito está dando certo? Do seu jeito está dando certo? Porque se estiver dando certo, amém, irmãos. Você nem precisa estar ouvindo tudo isso. Agora, se do seu jeito não está dando certo, vamos viver o jeito de Deus? Vamos deixar Ele fazer do jeito dEle para a nossa vida? Irmãos, e do jeito dEle para a nossa vida, é bênção que vai, é bênção que vem. Eu preguei lá no encontro, né, a pastora está aqui, sobre quando Davi começa a orar, pedindo para que Deus salve o filho dele com Betseba, o filho do pecado. E Deus não salva, porque Ele vai te perdoar dos seus pecados, mas você vai ter que
engolir as consequências do seu pecado. A consequência, Deus não livra ninguém. As consequências, Deus não livra ninguém. Ele não livrou Jesus das consequências dos nossos pecados que ele carregou na cruz. Então, você vai ter que viver as consequências. Só que, quando Davi, amém, prostrou, chorou, fez voto, fez várias coisas para que Deus salvasse esse filho. E em 7 dias ele morre. Só que ele levanta, ele arranca aquelas roupas, as suas vestes de saco, ele se unge, ele coloca a roupa de rei e ele vai para o templo adorar. Será que você está vivendo um luto a ponto de chegar aqui e adorar como Davi adorou no dia do luto? E ele vai para o templo adorar. Mas quando ele volta e ele se deita com Betseba, ela começa a gerar Salomão. Então você entende que Davi estava orando por uma bênção que estava ali já. Aquele filho já estava ali, mas não era o filho que Deus queria que ele tivesse. Então Deus tira aquele lá dele e dá Salomão, o homem mais sábio. Então o que Deus está gerando em nós, você vai precisar entregar. Davi teve que entregar aquele primeiro filho. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele usa da seguinte maneira: ele te dá o que é bom para você não viver o ótimo de Deus. O diabo dá o mais ou menos, as migalhas. O diabo permite você viver coisas boas. Ele vai permitir, ele não vai tocar. Para você se distrair, porque o excelente de Deus está para chegar. Mas como você se contentou com o bom que o diabo quer te dar, então que você não se contente com coisas que o diabo está te dando, e não é Deus te dando. Aquele filho não foi Deus. Mas como houve uma renúncia da parte de Davi, ele renunciou, ele viu o erro dele, ele renunciou o orgulho, ele renunciou muitas coisas naqueles 7 dias de oração e jejum. E Deus tira o filho. Nossa, mas Deus não respondeu a oração dele, não. Não, porque o que Deus estava gerando em Betseba era muito melhor do que aquilo que estava aos olhos. Ei, para de ver com esses olhos aqui. Para de ver a situação da tua vida com estes olhos. Ei, nós não vivemos por esses olhos mais. Dependência de Deus é o tema. Para depender de Deus, você vai precisar ter olhos espirituais. Você vai precisar profetizar lá no lugar de morte. Você vai precisar profetizar lá no lugar onde você não vê solução. Onde você está vendo um problema. Faça como Ana, profetize. A oração dela foi uma oração de profecia. Eu entrego o filho que você ainda vai me dar. Você consegue entregar isso no altar de Deus hoje? Senhor, é o meu desejo, é o que o meu coração fica feliz, mas eu sei que o Senhor vai fazer, e quando o Senhor fizer, é teu. É teu. Ei, Pedro ganhou na Mega Sena. Pedro ganha na Mega Sena quando ele tem a pesca maravilhosa. Aquilo perde o valor, irmãos. Ele fala, não, vamos deixar tudo aí, eu quero seguir você, eu quero seguir o mestre. Então, que você possa nessa manhã sair daqui nesse espírito de renúncia para dependência. De renúncia para dependência. Renuncia para depender de Deus. Dê aquele filho que não agrada a Deus em favor daquele algo novo que Ele está para fazer na sua vida. Ele está esperando a sua atitude. É a sua atitude hoje que movimenta o céu. Lembra que eu falei? Está tudo pronto. Eu e você que vamos acessar com a nossa oração, com a nossa entrega, com a nossa renúncia. Muriele, tem orações que ainda não recebi. Você não recebeu porque você não está pronto. Irmãos, eu era uma mulher muito perturbada. E Deus às vezes faz eu lembrar. Porque quando eu tentei o suicídio, só foi a falência. Mas eu era uma pessoa muito perturbada. Eu batia na minha mãe. Eu quebrava a minha casa inteira. Aqueles homens daqueles hospital psiquiátrico vinham e colocavam a camisa de força em mim. Isso eu tinha uns 14 anos. Eu me cortava, eu tomava perfume. Eu tomava perfume, porque eu queria chamar atenção. Eu queria ser amada. É isso, a gente quer ser amada. E antes essa tentativa de suicídio foi lá, bem lá na frente. Eu tenho 42 anos. Eu dava trabalho para minha mãe desde criança. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho para minha mãe. Eu judiei muito da minha mãe, muito mesmo.
Só que eu entendi que em um momento eu tive que engolir tudo isso, sabe, irmãos? Tem os frutos. Eu engoli muitos frutos e era muito duro, por isso que eu tentei tirar minha vida, porque tem frutos que é difícil. E quanto eu estava comendo os frutos daquilo que eu tinha semeado no passado, eu já estava numa vida com Deus. Eu já tinha feito aquele voto de gastar minha vida com Deus. E eu orava assim, hoje é culto da família, né? E eu orava assim, Senhor, eu quero que eu e minha família venhamos a te servir. Essa era a minha oração. Eu queria ir na igreja com a minha família toda. Era meu sonho. Eu pedia para Deus. Era o filho de Ana, era eu ter a minha família no altar. E durante muito tempo eu orei por essa situação. E eu não conseguia. E por quê? Porque as motivações estavam erradas. Porque às vezes a pessoa chega em você e fala assim, mas que Deus é esse que você serve? Que você canta lá na igreja, eu não vejo nada acontecer na sua vida? Não é assim? Ou só aconteceu comigo? Não é assim, irmãos? Nossa, mas você louva tão bem lá, mas eu não vejo esse Deus na sua vida. Que Deus é esse? Para de ir na igreja. Sua vida ficou pior depois que você começou a louvar. Não é assim que falam pra gente? É assim que falam pra gente. E eu falava, Senhor, não é possível. Eu deixei tudo, eu renunciei tanta coisa para estar aqui. E eu tenho que escutar isso. Não gera uma revolta em vocês? Gerava revolta em mim. E o inconformismo, irmãos, você não se conformar com a fase que você está vivendo, ela move decretos no céu. Ela move decretos no céu. E hoje, eu mudei. E porque eu mudei, as bênçãos do Senhor me alcançam. Hoje, eu e a minha família servimos ao Senhor. E quando eu meditei nessa palavra, em Josué, que ela está, é um ultimato que Josué está falando ali. Ele está fazendo um ultimato. Ó, você eu não sei. Eu sei que eu e minha família vai servir a Deus. Você eu não sei. Mas eu sei que eu e minha família serviremos a Deus. Essa era a fala de Josué. Então, às vezes, a gente fica ouvindo vozes de pessoas que elas estão feridas. Elas estão machucadas. Elas ainda não conhecem Deus. Aí ela fala para você, imagina que a tua família, isso aí não tem mais jeito não. Pau que nasce torto morre? Torto. Mas você é uma mulher, um homem de fé. Aí você pega essa palavra que não vai ter mais jeito, que isso aí é só cadeia, é só isso, é só morte, é só... E põe no seu coração. Ao invés de você falar, não, olha, irmã, eu não sei você, mas eu e minha família servimos a Deus. Para de receber palavras que não é para você receber. Para de ouvir, para de sentar em rodas que não é para você estar lá. Então, que nessa manhã você possa ter essa felicidade. Hoje eu vivo um tempo de cumprimento de promessas. Eu já tive o tempo de esperar as promessas. E paciência é isso, é o que você faz enquanto você espera. Você murmura, você reclama, você acha que Deus esqueceu de você. Agora, hoje eu vivo esse tempo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas, irmãos, foi sofrido. Só que se Deus me desse isso antes, para essa mulher perturbada que eu era, vocês acham mesmo que eu e minha casa estaríamos servindo ao Senhor? Por isso que eu falo, o teu resultado impacta gerações. Tem gente te observando. Tem gente lá na sua casa, a sua família está esperando você dar certo. A sua família está esperando você se movimentar. A sua família espera uma decisão sua, porque a tua decisão impacta eles, impacta as gerações. Eu sou vó. Eu vejo a prosperidade de Deus até na minha neta. Aí falam para mim, nossa, mas você é jovem, você é vó jovem. Eu falei, sabe o que é ser vó, irmãos? É prosperidade. Porque é você ver a sua geração estando em crescimento. E não é só estar em crescimento, mas é estar na presença do Senhor. Esse é o maior crescimento, essa é a maior prosperidade com Deus. É que eu e você tem que viver. A prosperidade com Deus é o crescimento. É você ver as bênçãos do Senhor ano após ano. Vai valer a pena. Vai valer a pena.
Tudo que você está passando vai valer a pena. Ei, Deus não desperdiça nada da tua história, por mais feia, horrível que seja a tua história, Ele vai usar todos esses momentos. Não existe acidente na salvação. Tudo que você está vivendo tem propósito, todas as coisas estão cooperando para os planos de Deus sobre sua vida. E aí ele fala que os planos são de paz, não de morte. Mas Muriel, eu estou vivendo morte, mas Deus vai usar isso aí como recurso. Deus não desperdiça recurso. Ei, a tua história é valorosa para Deus. A tua história é valorosa para Deus. Por mais difícil que seja a fase, por mais terrível que seja a fase que você está vivendo agora, Deus pega tudo isso e transforma em bênção. Eu sei porque eu vivi isso. Eu tenho vivido esse tempo de promessas, de cumprimento de promessas. E sabe o que me faz levantar no dia mal? A promessa que Deus fez para mim lá atrás. Ele fez promessas para mim lá atrás que eu estou vivendo hoje. Aos 17 anos ele falou assim para mim: você vai ser, usou um varão lá e uma senhorinha para falar. Eu nem dava nem atenção. Essa mulher é doida, aquela tia do coque. Essa mulher é doida, minha vizinha. Você vai ser uma pregadora da palavra, Muriele. Eu dava risada dela. Eu tinha 17 anos. Eu estou com 42 e hoje eu estou pregando a palavra do Senhor. Então deixa eu te falar, lembra dessa promessa. Pode não ter cumprido ainda, amém. Não cumpriu porque você ainda não está pronto. Não é Deus que errou no tempo. Você não está pronto, tem coisas que Ele precisa lapidar ainda. Porque senão as promessas viram maldição. Você as perde pelos dedos, escorre pelos dedos das tuas mãos. Eu já tive coisas que Deus me deu e eu me acostumei com as bênçãos. Eu tive uma vida muito abençoada por Deus. Só que você se acostuma com as bênçãos. Então Deus não te dá para não te perder. Porque se Ele te der agora, Ele te perde. Nem na igreja você vem mais. Agora quando você estiver plantado, conectado na videira verdadeira que é Deus, Ele vai te dar um mundo. Ele vai realizar sonhos. Ei, deixa eu te falar, às vezes a gente fica achando que Deus só vai nos presentear, só vai nos abençoar depois que a gente morre. Não, Deus tem bênçãos para nós em vida. A Bíblia fala que Ele vai prolongar os nossos dias aqui na terra, prolongar a vida dos filhos. Sabe o que acontece? Os santos estão sentados. Os santos não estão manifestando a glória de Deus. Você precisa dar resultado para manifestar a glória de Deus na sua vida. Mas tem que ter uma renúncia e falar: Senhor, faz em mim aquilo que eu preciso transbordar lá fora. Por isso que tem gente esperando o teu resultado, mas também tem gente esperando a tua queda. Tem gente achando que você é fogo de palha. Tem gente esperando, falei, eu quero ver até quando vai estar na igreja. Estou até vendo. Tem gente que pensa assim da gente, irmãos, amém, amém, porque isso é motivacional. Isso você olha para esse irmão e fala que você vai cair, então você fala, amém, irmão, agora eu vou fazer diferente. Agora que eu não caio mesmo, é agora que eu vou me manter vigilante, é agora que eu vou mais buscar a Deus, é agora que eu vou ouvir mais. Mas você pega aquela palavra, nossa, eu vou cair. Deus não se agrada de mim. Não, irmãos. Saia daqui nesse espírito nesta manhã. Fique de pé. Eu gostaria de orar por você. Eu queria orar por você nessa manhã. Eu vou pedir a ajuda dos pastores desta igreja. Eu quero orar em posição de mãos. Porque eu quero apresentar a tua vida para Deus. E eu tenho certeza que a glória de Deus vai se manifestar neste lugar, através deste lugar, mas lá fora. Eu preciso que a glória de Deus na sua vida se manifeste daquelas portas lá para fora. Não é aqui dentro. Deus não quer te usar aqui, Deus quer te usar lá. Deus não quer te usar nesse contexto que todo mundo dá glória, não. Deus quer te usar lá no teu trabalho, onde tem um monte de gente perturbado. É lá que você precisa se revelar. Sabe lá na tua casa, quando você chega, eu não sei você, mas teve uma época que eu chegava em casa, minha casa era o próprio inferno. Eu saía de um culto abençoado e chegava dentro do inferno. E era difícil me manter naquela unção. É difícil. O diabo te afronta, é difícil. Porque o diabo também está escutando o culto, tá, irmãos? O diabo está escutando tudo que está sendo pregado. E ele nos testa também. Então faz a diferença daquelas portas para fora. Mas eu quero chamar você aqui na frente.
Você que vai fazer esse voto que a Ana fez. Não é sobre dinheiro. É sobre sua vida. Porque fazer um voto com dinheiro é fácil. A renúncia que Ana fez não tinha nada a ver com os sacrifícios e holocaustos que o marido dela entregava no altar, em favor da vida dela. Eu quero que você venha aqui na frente, se Deus já falou no seu coração qual é a renúncia que você tem que fazer. E nós vamos orar por você, para que Deus te dê força de permanecer nessa decisão que você toma hoje. O que é que você precisa? Fecha teus olhos. O que você precisa nessa manhã deixar para trás? O que você precisa nessa manhã renunciar? Sabe, irmãos, às vezes eu tinha vergonha de vir aqui na frente. Eu falava, Jesus, eu vou lá na frente, as pessoas vão achar que eu estou pecando, que eu estou fazendo um monte de coisa errada. Mas meu coração queimava, era tão forte aquilo. Eu falava, quer saber, eu não quero saber de ninguém. Eu vou lá, Jesus, eu vou. Eu vou porque eu não vou sair do mesmo jeito. Eu vou porque eu não vim aqui para sair do mesmo jeito. Eu não vim para mais um culto, eu não vim cumprir uma agenda, eu não vim porque alguém me convidou. Eu vim aqui porque eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. E sabe, irmãos, às vezes a tua família ainda não está totalmente servindo ao Senhor, porque depende de um posicionamento da gente. A casa de Ana ali faltava a bênção, ela receber um filho. Então eu vou orar por você neste momento. E você que sente aí no seu coração e fala, Muriele, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu estou cansado. Eu quero que você dê um passo de coragem. É o primeiro passo quem dá é você. A primeira peça quem movimenta do xadrez no céu é você. E Deus movimenta o próximo passo. Você movimenta um passo e Deus movimenta outro. Você movimenta um passo e Deus movimenta outro. Só que esse passo de coragem quem tem que dar é você. Então eu quero te convidar a vir aqui no altar. Porque eu vou orar por você. E Jesus vai fazer aquilo que você não está conseguindo fazer do seu jeito. E você vai entregar para Ele o seu tudo. Você fala, Senhor, eu estou aqui, eu abro mão de tudo que eu achava, que eu pensava, de fazer do meu jeito. Mas você vai precisar dar esse passo de coragem, eu não posso dar por você. E por mais que eu clame, que eu passe a manhã inteira clamando, eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer hoje. A renúncia que você tem que deixar. O passo de coragem que você tem que dar para viver o próximo passo. E aí é Deus com você. O primeiro passo é você sozinho. O próximo passo é Deus com você. O primeiro você dá sozinho. O próximo passo Deus dá com você. O primeiro você dá sozinho, mas a caminhada Deus vai com você. O primeiro você dá sozinho, mas a jornada Ele anda com você. Mas Ele quer ver o seu primeiro passo nesta manhã. Que você possa ter coragem de dar o primeiro passo. Que você possa ser um ousado na fé e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui diante do teu altar, eu me debruço nesta manhã. Os meus sonhos, os meus projetos, eu estou cansado. Eu estou cansada, eu não consigo mais fazer sozinho. Eu já tentei de tudo. Eu não estou vendo solução, Senhor. Mas eu sei que a solução está em Ti. Então eu dou esse primeiro passo de fé. Porque eu quero depender de você, Senhor. Eu não quero depender das circunstâncias. Eu não quero depender de como eu me sinto. Eu quero depender de você nesta manhã. Eu quero depender do Senhor, que o Senhor possa estar comigo todos os momentos da minha vida. E que o Senhor possa tocar profundamente, porque vocês que vieram aqui na frente, vocês deram o primeiro passo. O primeiro passo vocês deram, vocês não olharam nem para a direita, nem para a esquerda, vocês não olharam para as condições, vocês não se preocuparam o que vão pensar de vocês, vocês deram o primeiro passo. Mas o que eu garanto para vocês, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei o Deus que me faz estar servindo Ele, eu sei o Deus que eu tenho gastado a minha vida com Ele, eu sei o Deus pelo qual as coisas eu tenho que renunciar, e o próximo passo é com Ele. O primeiro é sozinha, mas o próximo passo é com Ele, e Ele vai te tomar pela mão.
mão nessa manhã, e Ele vai te ajudar, Ele vai ser o teu orientador, Ele vai ser o teu guia, Ele vai te direcionar. Ei, você não está sozinha mais, chega. Foi um tempo que você caminhou sozinho, foi um tempo que você se achava sozinho, foi um tempo que você se achava uma coitadinha, um coitadinho. Não, Deus não veio aqui, Deus não te levantou nessa terra para você ser mais um qualquer, Deus fazer o que Ele faz, não. O que Ele faz, o que Ele vai fazer na tua vida não é para qualquer um, é para os corajosos. É para aquele que tem coragem de dar o primeiro passo. Sabe o passo da vergonha? É o passo da vergonha. Senhor, eu estou aqui. É o meu passo de humilhação, é o meu passo de renúncia. Eu vou entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Estou cansado. Eu estou cansado. E se você que está aqui no altar chegou desse jeito, o próximo passo é com Ele. O próximo passo é com Ele, o próximo passo é para Ele. O próximo passo, você não está mais sozinho. Dói dar esse primeiro passo dói, ele dói na alma, é um passo de vergonha, é um passo de humilhação, mas Deus não está olhando quem está te olhando, Deus está olhando a intenção do teu coração, a sinceridade do teu coração nessa manhã.